também está ligado a auxiliar. Que a mulher é auxiliadora, é ajudadora do homem. E esse termo no original, ele também foi atribuído, sabe a quem? Ao Espírito Santo. Quando diz que ele estaria sujeito a nós, mas não no sentido de nós somos maiores do que ele. É com o objetivo de que ele vai nos ajudar nas nossas demandas. Então, quando o homem tem uma mulher e essa mulher é sua ajudadora, não quer dizer que ela é inferior a ele, que ela é menor do que ele, mas quer dizer que ela está ao lado com ele, ela é uma ajudadora, é adjunta para cumprir uma missão, ela está ali para cooperar, assim como o Espírito Santo está para nos ajudar. Então não existe uma questão de hierarquia nesse sentido. O problema é que foi posta a questão de submissão, como o marido que xinga e a mulher chora, o marido que bate e a mulher apanha, né? E aí essa submissão, esse subjugar virou algo pejorativo. E aí as mulheres usam essa ideia pejorativa para tentar anular o texto bíblico. As feministas, né? E que desde o mundo é mundo existe feminista. Vocês conhecem a história de Lilith? Já contei para vocês? Lilith? Não? E mesmo se já tiver contado, vale a pena. Conta de novo, né? Olha só. Existem... Isso, que seria a primeira mulher de Adão, né? Esse mito é muito antigo, dos tempos lá, sei lá, nem sei quando é que surge, se é anterior a Moisés, de que houve uma mulher que Deus criou junto com Adão, do pó da terra, certo? Só que ela não quis se sujeitar a Adão. E de onde veio sabe dizer de onde veio Esse mito surge dessa contradição à vontade de Deus, porque desde o início Deus faz o homem como cabeça da família. Então a mulher que não quer se submeter a isso, que a gente acha que isso é uma coisa agora, moderna, né? Sempre existiu, sempre houve, eram mulheres que quiseram essa independência, né? Só que o que acontece? Essa dependência ela não consegue subsistir. Então, por exemplo, a ideia grega das Amazonas, não tem? As Amazonas é uma aldeia, um grupo somente de mulheres, não tem homem. Mas como é que procria? Como é que cresce? Porque vão envelhecendo e vão morrendo. E aí? os homens devem estar acorrentados lá. Ah, é só para ser escravos, né? Já pensou? Ia ter fila de homem ficando nisso. Pode ser, boa. Faz sentido. É tanto, não sei se vocês sabem, mas a história do rio Amazonas, aqui do Brasil, se dá por conta disso. Que os portugueses, os espanhóis, holandeses, algum desses aí, esqueci agora, estavam lá e eles viram barcos com mulheres, só com mulheres. E eles falaram, essas são as Amazonas daqui. E eles botaram o nome de Rio das Amazonas, por conta do mito grego, né? E aí... Hã? Vem você, vá. Não, fale. Agora todo mundo quer dar risada. Fale. Na Grécia tinha um carro lá, velho. Até tinha um boto. É o boto que dava conta. O boto lá na região e aqui na região do São Francisco é o nego d'água. Não sei se vocês já ouviram falar. O mito do nego d'água. Alguém tá segurando a onda. Pois é. Para dar seguimento ao negócio, né? Mas inclusive um dos mitos obscuros das Amazonas gregas diziam que quando nascia um filho homem, elas sacrificavam. Porque eles não queriam. E assim, não se tem essa ideia de se explicar como é que elas procriavam, né? Mas óbvio que se elas existiram, tinha um homem lá,
elas não conseguiam fazer fertilização in vitro. Não, é isso, não tinha como fazer fertilização, né? Não tinha nada disso, né? Então, tinha um garanhão lá que tocava o terror. Então, essa ideia de Lilith, ela é muito antiga, né? Só que, de novo, a sociedade não tinha... Porque a mulher, ela não... Se não tivesse homem numa aldeia, quando, por exemplo, os homens iam para a guerra e eles morriam, perdiam a batalha e eram exterminados, geralmente as aldeias ou eram subjugadas ou elas deixavam de existir. Por quê? Porque a mulher não conseguia tocar a conta da casa, das crianças e ainda ir para o campo cuidar da lavoura, dos bichos, e aí geralmente o negócio desandava. E aí muitas iam embora e procuravam abrigo em outros lugares, e encontrar outros homens em outros lugares, peregrinavam. Por quê? Porque sem homem, assim como sem mulher também, mas você não vai ver em nenhum momento, você não vai ver nem dizendo assim, não, grupo de homens que entram naquele lugar. Não existe. Tem as mulheres. Eu vou ter que somar, ele sozinho, que todo mundo dele, não, cara, bateu no rio, e aí subiu uma classe dele, antiga, e a dele, né, que ela foi criada mesmo que Adão, mas ela foi criada do Eva que é mulher. E essa é o nosso caminho. Mas não vai existir, tá? Por quê? O povo deixa essa explicação, né? E mulher que é algo desse tipo. A mulher que tem Bíblia, que Deus está narrando coisas, coisa no meio, ele está especificando como foi a criação. Então em Gênesis 1 e 2 ele está criando. Em Gênesis 1 ele cria algumas coisas, em Gênesis 2 ele vai explicar como ele criou. Aí tem gente que diz que foram duas criações diferentes, mas não foram. É uma criação só. Mas é como eu estivesse dizendo assim, ó, eu dei a aula, mas eu quero explicar o que é que eu falei na quinta-feira. Aí depois eu conto o que foi que eu expliquei. Então o texto bíblico ele tem esses dois momentos. E inclusive para mim é algo importante para a gente ler Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse para mim ela tem isso aqui, ó. Ela tem aqui a história. Então ele conta aqui e depois ele volta para contar outros momentos. Certo? Então, qual é o nosso problema? Que a gente está achando que está narrando tudo. Então a gente acha que isso aqui está aqui. Por isso a gente interpreta errado Apocalipse, na minha leitura, né? Como se o autor falasse uma coisa, abrisse um parênteses e depois retornasse para a ideia anterior. Exatamente. É essa a ideia. E aí o problema se dá por quê? Que é o mesmo erro de Gênesis, de novo. Deus está aqui narrando que no primeiro dia fez isso, no segundo fez isso, aí no sexto ele cria um homem, e no sétimo descansou, certo? Aí aqui ele vai contar o que foi que ele fez no sexto. Aí você pensa que ele criou o homem aqui, e aqui depois criou Eva, sendo o segundo momento de criação, e não foi, ele agora está só detalhando o que aconteceu aqui. Por quê? Porque na primeira narrativa ele está dizendo que criou tudo em 6 dias, no sétimo descansou, e agora ele vai dizer como é que ele fez isso aqui. Deu para entender? Expliquei direitinho? Então Apocalipse segue para mim a mesma estrutura narrativa de Gênesis. Por isso que muita gente se confunde, porque acha que é uma sequência direta, e não é. Ele abre parênteses para ele voltar para explicar algumas coisas, tá bom? Mas a Apocalipse é com o pastor Guto. Só estou falando isso porque é a minha forma de interpretar, é que isso influencia muito na nossa compreensão de Apocalipse, tá? Então, quando nós voltamos aqui, percebemos que Paulo está dando agora orientações específicas para que o cristianismo esteja
não é validado não, porque não precisa de validação, mas estruturado, embasado, alicerçado no princípio da Torá. Então, naquilo que continua o princípio, ele reforça. Mas aquilo que está na Torá, que servia como base, mas agora ele vai dizer que é uma nova lei, e se eu não me engano é o autor dos Hebreus que vai dizer que quando muda-se o sacerdócio, muda-se a aliança. Então nós não servimos mais uma aliança feita com sangue de animais, nós estamos agora numa nova aliança. Por isso que nós celebramos a ceia com frequência, para lembrarmos que nós agora estamos sobre a aliança do sangue de Cristo. Amém? Amém? Amém. Ah, meu Deus do céu. Então, verso 24. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Então vocês devem se sujeitar em tudo. Olha só. Por que ele está falando isso aqui? Porque essas cidades que ele está escrevendo aqui são cidades gregas que estão influenciadas pelas deusas lá do Olimpo, que as mulheres que havia já ali essa briga dos sexos. E eu vou chamar isso aqui de a batalha dos sexos. O masculino e o feminino. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo também, você vai ver o inimigo tentando, por meio das culturas, estabelecer essa briga entre o homem e a mulher. Essa é a principal. Depois ele vai trazer hoje em dia a briga do branco contra o preto, do alto contra o baixo, né? Do evangélico com o católico, do candomblé. Então ele vai tentar separar, dividir para poder colocar para brigar, conflito, as batalhas. Então é assim. Então é o hétero do homo, é o patrão do empregado. Tudo hoje há essa separação para quê? Para que sejam controladas as narrativas desses grupos e sejam colocados para se degladiarem, porque toda briga, toda facção, toda divisão fortalece o inimigo. Qual é a proposta da igreja? É unir. Então dentro da igreja não tem rico nem pobre, não tem branco nem negro, não tem se é intelectual, se é inculto, não tem separação. Patrão empregado, não tem. Ou dentro da igreja não tem. Dentro da sociedade pode até existir, certo? Agora dentro da igreja, como igreja, não. Porque ninguém aqui que tem estou com a conta negativa, Deus não vai me aceitar porque minha conta está negativa. O outro tem 100 mil na conta, recebeu um dinheiro, vai chegar a Deus? Não importa. Não importa qual a nossa cor, não importa de onde a gente veio, não importa nada. Nós todos fazemos parte do mesmo corpo e temos a mesma essência e o mesmo caminho. Isso é ser igreja, certo? Então, essa ideia de unidade na pluralidade é algo da igreja. E aí de onde vem a base do ocidente, do mundo ocidental, vem do cristianismo, vem das ideias de Paulo. Por isso que a cidade, uma das cidades mais importantes do nosso país é São Paulo. Por quê? Porque ela foi fundamentada nos princípios cristãos que Paulo estabeleceu. Então muitas sociedades ocidentais, elas são por base cristã, e no cristianismo tem a pluralidade, o respeito à pluralidade, mas a unificação como por isso que dentro da democracia, a ideia de democracia é cristã, porque na democracia o voto tem o mesmo peso, não importa de quem seja. Não importa se alguém é patrão e tem 1000 funcionários, não importa se o cara não trabalha, não faz nada, o peso de voto é o mesmo. Aí a gente olha e diz, que lindo isso, né? Não é lindo?
até descobrirem como manipular as pessoas, né? Porque quando você manipula, a maioria não sabe, não tem uma ideia política. E se você perguntar a maioria dos brasileiros, por que você vota no seu político? Ele vai dizer algo, não vou dizer com certeza não, mas a grande maioria vai falar assim: porque eu não gosto do outro, porque eu quero tirar o outro, fulano rouba, mas o outro rouba mais. Não tem consciência política. Então a parte da democracia que é boa, ela é fortalecida, que é essa questão do direito ao voto, quer seja homem ou mulher, né? Agora, a parte da conscientização, para que cada um vote consciente do seu voto, né? Isso muitas vezes não acontece. Então Paulo, ele estabelece aqui, ele mantém a base da união, da harmonia, não da briga. Por quê? Porque é uma lógica básica. Se você tem um cachorro, vou pegar um exemplo, e diz assim: cachorrinho, você tem 2 donos. Vou botar aqui o A e o B. Vai dar certo? O que acontece? Vai morrer de fome, porque um vai esperar pelo outro. Isso é básico da vida. Mas quando você delega, o A vai dar a comida e o B vai levar para passear, pronto, resolveu o problema. Sim ou não? Agora, se eu sou responsável por dar a comida, mas em algum momento eu quero levar para passear e eu converso com um exemplo, sou eu e Tamires ali. Nem gosto de cachorro, mas já deu exemplo de cachorro, não sei nem porquê. Mas enfim, eu vou dar a comida e ela leva para passear. Mas um dia eu quero levar ele para passear, eu posso negociar. Mas de quem é a responsabilidade? No dia que ele estiver fazendo cocô na casa, porque ninguém levou ele para passear para fazer cocô, de quem vai ser a responsabilidade? De Tamires, que não fez. Então, quando está bem claro a função de cada um, você sabe quem está errado e você sabe a quem você deve cobrar. Muito simples. Dentro do casamento é a mesma coisa. Se você quer igualdade no casamento, que é o que o mundo propõe, vai gerar bagunça. Porque diz assim: os dois têm que prover, os dois têm que lavar a casa, os dois têm que lavar os pratos, os dois têm que lavar a roupa. Aí fica a briga. Quem vai fazer hoje? Quem vai trabalhar mais? Aí tem acha que o mundo colocou que o ganhar dinheiro lá fora é melhor, então fica a mulher brigando para ganhar o dinheiro, e o homem, que teoricamente já teria essa função, né, de suprir as necessidades da família, está lá também. Mas aí quando chega dentro de casa, a mulher ela acha que o trabalho de casa é sem valor. E eu acho que uma das coisas que a mulher de hoje mais precisa entender é que o cuidar da casa tem um valor às vezes superior do que trabalhar lá fora. E eu sei que pode parecer duro isso. Insuportável o trabalho. Insuportável. Concordo em número, gênero e grau, a senhora. E fiquem à vontade para discordar, viu? Eu estou falando qual é a minha ideia. Vocês fiquem à vontade para discordar, porque tem mulher que vai discordar e eu respeito. Às vezes porque foi ensinada a vida toda, né? Mas se a mulher entender a importância que é cuidar dos filhos, se ela tiver um marido que diz assim: eu vou trabalhar, ela ia cuidar dos filhos, ela tem a alegria de cuidar dos filhos. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, eu sei que a conta não é fácil assim, não é? Mas o que acontece? O mundo tenta dizer que sim, que ensinar o filho a ler é banal. Trocar a fralda de cocô é uma tortura. Acordar de madrugada para amamentar é algo. Isso muda até a natureza dos filhos. A minha filha é totalmente, a primeira é totalmente diferente da segunda. A segunda eu estava mais perto. A primeira eu estava sempre trabalhando. Aí a gente vê a natureza, mas eu sei que vai nos chegar. Sim, sim. As coisas que. O jeito de enfrentar as coisas. Diferente. E eu tenho aconselhado e acompanhado algumas mulheres que estão extremamente arrependidas
por terem acreditado nessa ideia de trabalhar lá fora, de ter reconhecimento, e é vazio. E sem contar que os filhos eles ficam sem. Se alguém se incomoda também, eles ficam um pouco sem direção. Mas o filho um pouco sem direcionamento. Eu vejo lá em casa, meu esposo não foi criado com a mãe, né? A mãe sempre trabalhou fora. E eu cheguei a trabalhar na época, mas depois ele falou: se você quiser ficar em casa cuidando, fica à vontade. Eu vou me virar cá fora, mas a gente não tem. E ele vira para minha filha, diversas vezes ele vira para minha filha: dê graças a Deus que você tem sua mãe dentro Em de casa. Você não sabe como é. O que é, Cris? Ruim. Nunca ouviu isso o quê? Você gostaria, Cris? Você gostaria? Mas assim, eu dou graças a Deus, mas menina também não é fácil não, viu? Não, até porque a sociedade, por exemplo, quando Tamires ficou, a própria mãe dela tacou no pau. Você vai abandonar a sua vida profissional, vai ficar cuidando de menino em casa? Tacava-lhe o pau, a coitada ouvia e ia dizer: calma, vai dar certo. E hoje minha sogra, né, Sleite sabe, né? É uma coisa assim, mas no início foi dureza. Foi dureza. Por quê? Mas a mulher que trabalha fora de casa, Você tem que gostar, ela tem, ela fecha esse sonho, ela não deixa de ser uma Isso. Você se sente desvalorizado porque você está lavando o prato, deixa a criança no pé e você depois a vida cheia de roupa. Mas, em contrapartida, você paga um preço muito alto para tentar dar conta de tudo e ser multitarefa. Se a mulher disse que feministas às vezes fazem medo, mas o básico é o filho no celular, é o filho negligenciado na educação, o preço é alto. Por isso que eu falei, me dera ver o que eu faria com o mundo. Mas é isso. E a gente tem que fazer o quê? Agora é mudar a cabeça dos nossos filhos, para que eles tenham essa... Porque, por exemplo, o fato do marido dela não ter tido a mãe gerou nele esse compromisso, né? Porque ele soube o que é isso. E por isso que eu estou falando que hoje existe uma geração que está buscando o caminho inverso. Viu que o caminho não é esse. Mas vamos lá. Aí Paulo vai falar no capítulo 20, no verso 25: marido, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. E ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então olha só, para a mulher é dada uma tarefa difícil, se sujeitar. É difícil, mas ao homem muito mais. Doe a sua vida se for preciso. Então, se a sociedade cumprisse cada um o seu papel, seria lindo demais. Não é verdade? Porque se cada um cumpre o seu papel, e Deus fez tudo de forma bem harmoniosa, né? E as sociedades prosperam quando seguem esse princípio, e nós vemos que aquelas que tentam ir contrário a isso, que é natural, que é divino, elas deixam de existir, sucumbem e deixam um legado, uma herança negativa para as gerações futuras. Então, se nós entendemos a palavra, aí eu não vejo ninguém dessa parte de militância e tal falar assim: aí o marido tem que dar vida. Ninguém reclama disso, não é? E aí eu vi uma história esses dias de um pai que acho que tem, se eu não me engano, 7 ou são 8 filhos, e a mulher estava grávida, acho que tinha 7, a mulher estava grávida do 8º, e um dos filhos estava brincando num lugar lá e começou a se afogar. E do jeito que ele veio, ele pulou para salvar a criança, e ele bateu com a cabeça, salvou a criança, mas ele teve uma pancada, não sei como é direito a história, mas eu sei que ele perdeu e hoje está tetraplégico. Ele está recuperando aos poucos os movimentos, mas ele de fato falando que ele seria capaz de morrer para salvar o filho. Por quê? Porque ele entendeu a palavra de Deus.
né? Então, que nós venhamos entender, né, o real sentido do que a palavra nos traz. Verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Nós somos membros desse corpo. Nós somos nutridos pelo Senhor, nós somos cuidados pelo Senhor, nós somos comprados e Ele se entregou por nós. Da mesma forma nós devemos fazer pela nossa família, pela nossa casa, tá? E aí ele vai concluir arremetendo a Gênesis. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Eu já expliquei para vocês como é que se dá isso aqui, as duas possibilidades. Não, né? Se já, vou de novo. Que homem, mulher. Existem duas possibilidades. A mais comum, que diz assim: como é que os dois se tornam uma só carne? Por meio do sexo. Porque o sexo é uma união de sangue. Então, quando há uma relação sexual, os dois se tornam uma só carne, né? Mas existe também a leitura de que por meio dos filhos, os dois se tornam uma só carne. Por quê? Porque a partir do momento que, por exemplo, eu e Tamiri geramos Theo. O que é Theo? É um produto de 50% de quem eu sou e 50% do que a mãe é. Então nós dois nos tornamos uma carne. Não é legal? Então, isso também é uma leitura. Nunca tinha ouvido? Vocês não fizeram Gênesis comigo, não? Gênesis? Porque muitos ainda não fizeram Gênesis, né? Porque eu falei isso lá em Gênesis. Tu fez, não foi? Falei não? Falei. Já tem um tempo que eu descobri isso, eu gosto. Talvez não possa não ter explicado desse jeitinho aí, mas eu falei. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer: cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido, tá? Então, capítulo 5 foi embora, ele começa o 6 falando da orientação aos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Obedecer. E hoje nós vemos de uma forma muito sutil o mundo também tentando tirar essa ideia da obediência para uma ideia de eu só vou obedecer se eu concordar com meu pai, se eu entender o que meu pai quer, o que a minha mãe quer. Aí às vezes essa ideia de dizer, eles são ultrapassados, eles são retrógrados, eles são, né? Eu gosto de contar, não sei se eu já contei para vocês, mas se eu já contei eu vou contar de novo, porque foi lendo esse texto aqui que Deus me fez entender algo precioso na minha vida, na minha história. Quando eu vim morar em Feira, todo mundo sabe que Feira tem aquela fama de cidade, né, perigosa, de assalto, de gente ruim, de drogas. Eu vim de cidade menor, e aí quando a gente veio morar aqui, eu vi... Já tem muito tempo, né? Mas isso foi em 99, e eu vim pra cá em 99, então... Só que aí, escute, eu fui morar, sabe aonde? Na divisa com a Rocinha. Diga. Não, eu vim na época com minha mãe, né? Minha mãe veio pra cá morar porque meu padrasto é daqui e veio trabalhar, ele era protético, fazia chapa, roxa, essas coisas, e aí ele veio trabalhar e nós mudamos pra cá. E aí ele não gostava daqui justamente por causa disso, ele mesmo dizia, é muito perigoso, ele já tinha sido assaltado aqui e tal, enfim. Ele não gostava daqui, mas aí veio. E aí a gente foi morar aqui,
no ponto central, mas era uma rua abaixo, era a Rocinha. E aí minha mãe, com medo, tocou o terror, né? Cuidado com quem você vai andar, aí na escola, estava escola pública, né, e tal. E aí, aquele terror. E aí uma certa vez minha mãe fez um negócio que eu me alegrei de a priori. O que foi que ela fez? Ela disse assim, eu vou fazer aqui um cachorro quente. Já acontece para vocês? Não, né? Vou fazer um cachorro quente aqui. Traga os seus amigos para comer cachorro quente e tomar refrigerante aqui. Vou fazer um cachorro quente para os seus amigos. A gente morava numa casa grande, que era de esquina, enorme. E aí eu jogava bola já, alguns amigos do bairro e alguns da escola. E aí eu fiquei todo feliz, né? Igual minha mãe fazendo a graça. Daqui a pouco seu pai até conheceu meu esposo, porque o esposo morava aqui também e só vivia na Rocinha. Eu morava ali na Campos Sales, que é essa aqui da casa esportiva direto. Ali. Seu esposo morava nessa Como é o nome do seu esposo? Na rua do Gênesis aí, só que descendo pra lá direto. Sim, então é capaz da gente se conhecer. E aí a gente... Fiquei todo feliz, né? Chamei os amigos. Oxe, cachorro quente com refrigerante? Até que não era amigo. Até que não, mas ela falou assim, você vai chamar quantos? Aí eu falei, né? Eu vou chamar, ela, tá bom. Esses aí dá pra chamar. Ainda veio uns a mais, né? Aí teve uns, como a gente tinha pouco tempo morando lá, tiveram uns que não foram, né? E depois me disseram assim, eu pensei que tua mãe tava querendo envenenar a gente. Imagina, chega a gente 9 dá cachorro quente e 5 refrigerante pra todo mundo. E eu, beleza, chamei numa alegria retada, né? Eu digo, olha, minha mãe quer que eu faça amigo seu, né? Achando, né? Na época. Isso eu tinha o quê? 12 para 13 anos de idade. E aí, menino, minha mãe vai chegando, botou umas cadeiras no meio do quintal assim, os meninos chegando e ela toma um cachorro quente, toma refrigerante. E aí daqui a pouco ela começou, você mora onde? Quem é seu pai? Faz o quê? Começou, fia sai. Oxi, ela começou a interrogar todo mundo, os meninos tudo. Teu pai faz o quê? Mora onde? Tem quantos irmãos? E começou. Eu digo, oxe minha mãe. E eu fiquei todo sem graça, né? Aí eu digo esse negócio, aí os meninos, teve uns que ficaram assim com medo, né? Eu achei que essa mãe tá querendo saber da nossa vida assim, né? E aí minha mãe interrogou todo mundo. Todo mundo. Eu digo, rapaz, que laranjada foi essa? Aí, quando acabou todo mundo, foi embora, beleza? Ela chegou pra mim e falou assim, ó, não quero que você ande com fulano, Beltrano e Ciclano. Ela anotou o nome de todo mundo. Não quero que você ande com fulano, Beltrano, Ciclano. Não, é gente pra você andar. Oxi, mãe, pare com isso, minha mãe, não sei o que nada. Eu tenho alguns amigos que morreram por tráfico. Quais foram? Os que ela falou. Todos os que ela falou. Os que ela falou, eu quero que você aproxime-se desse. Apontou 5 na época. Foram os que ficaram mais meus amigos, inclusive eu morei na casa de 3. E me adotaram. Ou seja, eu não entendi, eu não achei lógica dela ter feito o que ela fez. E eu obedeci, mesmo com raiva. Porque minha mãe era assim, se você não obedecesse, ela mordia a língua. Com chinelo, com cabo de vassoura, com cinto que tivesse perto. Não tinha conversa. Esses dias... Tinha sandália teleguiada. Tem, teleguiada. Eu mandei pra ela esses dias, essa sandália teleguiada. Eu mandei pra ela, se acabou na risada. Me mandou um áudio de 1 minuto dando risada. Teleguiada. Que ela soltava, não errava não. Se ela pegasse a sandália pra jogar, ela dizia o seguinte, não corra, se você correr é pior. Tem a outra sandália. Não, se errar será pior. A gente, enfim. Também gosta, Então assim, eu era obediente, porque eu não queria apanhar, não gostava de apanhar, eu era obediente. Coisa era, teve uma vez que as minhas costas ficou furada porque ela pegou a sandália de meu irmão, que tinha quebrado a havaiana, e às vezes o que a gente fazia? Metia um prego, né? Foi a que tava, ela pegou, ela não viu, né? Não foi por maldade, mas a que tava perto, ela pegou e tá nas costas. Quando eu falei, eu sei, começou a descer, ela ficou, oxi. Aí eu comecei a sentir o negócio descendo, eu digo, o que foi? Eu digo, a sandália me cortou. Menino, quando eu fui ver, me ficou uma broca do prego. Ela, do prego, hein? Ô meu filho, me perdoe. Que ela era assim, ela batia e depois assoprava. Mas eu era obediente. Eu obedeci, eu parei de andar com os meninos.
a gente disputava campeonato, jogava no time da escola e tal. Então ia lá, jogava, mas não andava, não ficava de conversa, porque ela não queria e eu obedecia. Depois eu entendi. Não vá. Quando ela dizia, não sai não, porque eu tive um mau pressentimento, eu ficava no medo. Que as poucas vezes que eu saía, eu ficava assim, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa. Eu imagino que quando esses aí que você citou que morreram, quando morria, ela dizia, eu não disse. Não, eu não falava não, ela nem sabe. Não, quer dizer, outro dia desse eu falei pra ela, mas não falava não pra não dar ousadia. Falava não, porque desses 3 que foram muito claros assim, que 2 morreram bem novinhos. Um morreu, tipo, isso eu devia ter uns 12 anos quando eu cheguei em feira, morreram com 16. O outro que foi morrer já com 20 e poucos anos, mas todos morreram por causa do tráfico, por causa de... Ela... passa, corre de mãe. Foi. Não, ela não queria. Que ela não queria. Ela disse, não, quero que você ande. Se eu pegar você andando com esses meninos, aí, por exemplo, se a gente estivesse na locadora, que na época a gente jogava assim, locadora, né? Não sei quantos... O menino da Bel é desse tempo, né, Bel? A gente jogava em locadora. Era 50 centavos meia hora. Se eu tivesse lá, os caras me chamassem para jogar videogame, eu não aceitava. Porque eu digo, se minha mãe chegar aqui e eu estiver jogando com os caras, peia. Não jogava. Não, eu tenho que ir embora, me picava. E aí o verso 2 diz assim, honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. 2 e o 3 agora, né? Então olha só, honrar, o termo está trazendo aqui a ideia de honrar, não é se o pai for bom, não é se o pai é bom, se a mãe é boa, é para honrar independente, é um mandamento, não é condicional. Eu só vou honrar se prestar, se não prestar eu quero que se exploda. Não, você tem que fazer o seu papel, honrar, independente se é um bom pai ou uma boa mãe, né? Por quê? Porque é um mandamento, é um princípio, tá? Então, eu acho isso tremendo como Deus estabelece isso. E honrar traz a ideia de... que eu acho que também tem gente que acha que honrar é postar e falar alguma coisa bonitinha, tô honrando minha mãe, mas o dia todo tá desobedecendo, tá fazendo tudo contrário. Não, isso não é honrar. Eu conheço uma pessoa que para ela honrar é dar um presente bom no aniversário, estou honrando. É ajudar a fazer alguma coisa, mas a mãe dá um conselho e ele xinga. A mãe manda fazer uma coisa, ele só briga, só confusão. Mas ele acha que está honrando a mãe. Acha que está honrando o pai. Esse termo de honrar vem de obedecer, né? Vai além do obedecer, vai além. Eu gosto de contar a história, acho que eu já contei para vocês, já não? É que eu conto tanta história, né? É porque eu acho tão bom, porque assim, às vezes a gente aprende alguma coisa na Bíblia, mas eu sempre gosto, vou até contar, deixa eu até anotar aqui para contar um negócio que eu... Depois vocês lembram aqui. Do pródigo, tá? Algo que Deus me ensinou na minha devocional essa semana. Eu contei, tenho certeza, mas vou contar de novo que tem algumas pessoas que entraram depois. Mas uma vez eu estava estudando sobre isso e os meninos eram pequenininhos, né? Cristian era bem pequenininho, Sara devia ter uns 4 para 5 anos, então era maiorzinho. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa, eu estava muito cansado, foi muito cansativo o dia, aí eu cheguei em casa, então, vamos brincar, pai, não sei o que. Eu digo, não, pai, peraí, deixa eu descansar aqui um pouquinho, deixa eu sentar aqui um pouquinho. Aí eu falei assim, Theo, pega ali uma água pro pai. O dia todo na correria, não tinha nem bebido água. Então, não, pai, tô ocupado. Aí, não, pai, pega ali uma água pro pai, morrendo de sede. Não, pai, não sei o que. Eu falei, Theo, pega uma água pro pai. Aí eu dei uma ordem. Aí, eu tava brincando, não sei o que. Aí foi lá, pegou a águazinha, metade não encheu direito. E é engraçado, quando eu peço água a ele bota e vem bebendo. Quando chega... Eu digo, abençoado, porque tu não bebeu lá e trouxe o copo cheio? Aí vem ele bebendo. Ele me obedeceu? Obedeceu, não obedeceu? Resmungando, mas obedeceu. Passaram-se os dias. Eu chego outro dia também, cansado, mesma coisa.
Parece que foi. Tira o sapato, senta no sofá. Sara olhou para mim e falou assim: pai, quer água? Ela era pequenininha. Aí a gente tem um filtro em casa, o que é que ela fez? Ela, pode deixar aí, pegou a cadeira, botou perto do filtro, pegou o copo, botou 2 dedos de água e veio, toma pai, toma pai, toma pai, toma pai. A água. Quem me honrou? Sara. Aí eu gosto da história de Davi, que Davi, deixa eu contar, se não me engano é 2 Samuel. Davi diz assim: ah, como eu queria beber da água do poço de Belém. 2 valentes de Davi vão até o exército inimigo, entra no meio do exército, pega a água, arriscando a vida e traz para Davi. Davi não deu uma ordem. Davi expressou um desejo. E eles foram lá e atenderam o desejo do coração. Então honrar vai além de obedecer. É quando a gente sabe o que o outro deseja, o que o outro quer, e a gente faz para agradar porque a gente quer honrar. Deu para entender a diferença? Então, nesse texto específico, quando os caras chegam e dizem assim: tá aqui Davi, a água a gente foi buscar. Ele, o quê? Vocês arriscaram a vida de vocês? Pois é. Sabe o que é que Davi faz? Ele não bebe da água. Ele oferece em holocausto a Deus. Não porque ele desvalorizou o que os homens fizeram, mas pelo contrário. Ele diz assim: o que vocês fizeram foi tão grande que essa oferta tão grande eu quero oferecer a Deus. E ele não bebe, imagine. Ele poderia dizer assim: vou beber um pouquinho e vou dar o restante para Deus, vou matar minha vontade. Não, ele derrama tudo ao Senhor. Ele é honrado, mas ele pega essa honra e ele dá para Deus. Amém? É que nesse caso está atrelado, alguns vão defender a ideia que está atrelada a essa história, né? Mas está ligado à ideia de que muitas vezes esse profeta ele tem uma vida de devoção ao Senhor que ele não consegue trabalhar e ele tem necessidades. Então traz a ideia de honra ao profeta, da gente honrar aqueles que estão se dedicando ao ministério. Entendeu? E aí vamos lá, para a gente concluir aqui Efésios. Não, deixa eu só concluir aqui que eu vou para cá. Que acabou que não vai dar tempo para a gente ir para Colossenses hoje não. Vamos lá. Eu quero falar sobre a armadura de Deus. E aí Ney fez um estudo muito bacana sobre isso. Ney daqui, né? Só que ele precisou fazer uma viagem a trabalho e falou que não estaria aqui porque eu ia pedir para ele ministrar sobre as nossas vidas essa palavra, né? Mas aí o fato dele não poder, vou ver se na próxima semana a gente tiver, eu vou dar a ele essa oportunidade para ministrar as nossas vidas. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, verso 10, Efésios 6:10. Quer falar alguma coisa, Daniel? Eu já perguntei sobre essa questão. Pergunte. No caso de, por exemplo, um pai que não se importa com o filho, não liga no procura saber, quando eventualmente sabe, temos outro caso, como seria neste caso honrar um pai, por exemplo, só o pai, que é a gestão? Eu vou falar o que eu faço, porque o meu pai é mais ou menos isso. Não vou dizer que ele não atende, não responde, mas meu pai, se eu passar 2 anos sem ligar, é 2 anos sem falar. Se eu não for lá visitar, ele passa em feira, não vem. Então eu decidi fazer o meu papel como filho. Então eu vou, algumas vezes eu falei, estou indo ver o senhor, ele botou dificuldade, eu falei, mas eu vou aí passar do mesmo jeito para ele dar um abraço. Cheguei lá, benção meu pai, ele dá benção, te amo, beijo, pronto. Eu decidi fazer a minha parte. Eu sou ignorado às vezes por ele, mas eu decidi fazer a minha parte. Hoje não, está bem melhor, mas no início eu era bem ignorado. E isso o inimigo vai ficar se humilhando, né? Só que eu entendi o que é honrar. Então, por exemplo, quando os meninos nasceram,
acho que eu já contei isso também, né? Eu fiz questão de botar no carro e levar lá para ele conhecer, mesmo ele não querendo. Eu até contei, acho que na toma de segunda essa semana, né? Que quando eu fui levar a Theo para conhecer, eu digo, senta aí. Aí também estava com o Theo no colo, também me olhou assim, eu digo, me dá aqui, Theo. Aí peguei Theo, ele sentado assim numa poltrona, eu falei, faz assim com o braço. Ele, oxe, o que foi? Eu digo, toma. Ele, eu nunca peguei o menino, nunca peguei. Ele ficou todo assustado, assim, vai pegar agora, tome. Ele ficou lá e ficou todo... Nunca peguei uma criança no colo. Eu digo, vai pegar a primeira, seu neto. Bora, pega. Botei, mesmo sem ele querer, eu botei ele para pegar. Demorou um pouquinho, ele ficou tanto sem graça, foi se soltando. Daqui a pouco ele falou, segura aqui que eu vou no banheiro, tô aqui no banheiro. Aí eu peguei, foi no banheiro, quando ele voltou, ele, dá de novo. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho assim, faça o que estiver no seu alcance. Insista sempre que possível. Agora deixando claro, você não está mendigando pelo amor. Se você tiver o retorno, massa. Se não tiver, porque eu entendi que aquilo que eu preciso do meu pai eu tenho em Deus. Ponto. É tipo a forma de você liberar. Também. Na verdade, o perdão você tem que liberar antes, independente. Isso é uma evidência de que não é uma dor ir lá atrás. E não é uma... Exato. Exatamente. Então nós temos que cumprir o nosso papel como cristãos. E de novo, a Bíblia não está dizendo honre se for bom, honre se lhe ama, honre se quer. Não, você tem que honrar independente. E no 4, pastor, tem escrito, e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, Isso. mas criados na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, o pai que não cria na doutrina e na admoestação do Senhor não vai ser cobrado por Deus. Exato. Porque às vezes as pessoas falam muito de perdão e faz com que a vítima, e faz com que a vítima se sinta ainda mais culpada. Isso. Eu não estou conseguindo perdoar. Mas Deus, ele não é mau, ele não é perverso. Ele vai ver a intenção do coração de cada um. Exatamente. Claro que eu tenho que fazer a minha parte, mas se a pessoa não quer nada comigo, não quer nada com Deus, ela vai se resolver com Deus. Exatamente. E como pai, como mãe, a gente tem que procurar levar os filhos na demonstração do Senhor. Exatamente. E outra coisa, viu, Daniel, rapidinho, só para eu concluir aqui, que algo que Deus ministrou muito forte no meu coração é o seguinte: eu tinha uma ideia de paternidade que era o que eu tinha com meu pai, e eu falei, eu não quero que com os meus filhos seja assim. Então eu tenho que fazer diferente com eles para que isso não impacte a minha vida com os meus filhos. Porque se eu trato o meu pai mal, o que o meu filho vai estar aprendendo comigo? Exatamente. Então quando ele me tratar mal, eu vou ter que ter autoridade para falar algo com ele. O meu esposo mesmo, ele não tem uma relação muito boa com a mãe dele. E aí, pelos motivos dele, e é lógico, tem lógica, mas só que a criança não entende. E aí, às vezes, ele é tão automático que às vezes ele responde a mãe mal. Aí eu falo sempre com ele. Conversa, né? Ravi tá vendo, que é o nosso filho, né? Ravi tá vendo, e daqui a uns dias ele vai achar que ele pode falar com a sua mãe do mesmo jeito que você fala. Ou até falar comigo. Exatamente. E aí, eu sempre falo isso. Hoje ele tá bem melhor, mas logo quando a gente se conheceu, é pra ela falar com ele, ela olhava pra mim. Pra falar. É como se as pessoas pensavam que era a filha. Que eu era minha mãe e ele era o gêmeo. Então a gente precisa ter muito cuidado para a gente não tratar a lógica bíblica, que é a lógica do honrar a pai e mãe, independente do pai e da mãe, e a gente não parecer besta. Porque uma coisa é ser besta, outra coisa é honrar. Porque eu tenho uma pessoa daqui da igreja esse dia desse que estava passando por um problema, que ela está devendo a Deus e o mundo, porque o pai é alcoólatra viciado em apostas, afundou ele, a mulher, e afundou ela agora. Por quê? Porque ela vai lá pedir dinheiro e se ela não dá, ele faz chantagem, que ela não honra, e aí pega ela nessa veia: você não me honra, você não me dá dinheiro. Aí ela vai lá e faz tudo, e aí tá devendo. Estava até pensando em fazer besteira com a própria vida para se livrar da situação. Imagine. Mas por quê? Porque o pai está usando a ideia de honrar
como algo distorcido. E aí eu falei com ela assim, isso não é honrar. Aí eu ministrei sobre a vida dela, li o texto com ela, digo, isso não é honrar. Cuidado, porque ele está usando um argumento para lhe prender e você está indo para o fundo do poço junto com ele. Então, não é isso. Enfim, aí ela está mudando a cabeça e aí já, esses dias me mandou mensagem, estava feliz porque ele falou e ela não se sentiu culpada dessa vez. Eu digo, ó, já é meio caminho andado, então não se sinta culpada. Então, é mais ou menos isso. Às vezes quem está ali querendo muito algo porque a natureza pecaminosa vai usar de argumentos e de tentativa de barganha, né, que vai apelar. Eu só vou falar 2 minutinhos. O meu pai, quando eu nasci, ele é claro, ele tem a pele clara, né, os pais falam, e quando eu nasci, a minha mãe ela trabalhava na casa do irmão dele e conheceu ele lá. Ele era casado, né, minha mãe teve um caso com ele, e aí quando ela foi trabalhar, ela disse, não vai deixar, porque eu fui na filha da vida. E aí eu nasci e fiquei até acho que 4 anos sem existir pai. Quando eu tinha 4 anos, aí minha irmã, ele vai registrar e foi a casa dele, minha mãe nem queria. E aí foi lá, veio o cara na justiça, fez a menina, eu era uma menina e disse, racista, inclusive. Então eu tinha filho preto e a minha filha dele era tudo clarinho. Só que, tipo assim, eu não tenho nada a ver com minha mãe, eu só tenho uma cor da minha mãe, assim, olha, mas eu sou a cara dele. Inclusive eu pareço mais com ele do que eu filho dele. E aí, nessa da história, aí eu fiquei até os 12 anos, ele só me assistiu. Até os 12 anos eu conheci ele. Aí, com 14 anos eu morri, porque eu tinha 14 anos eu morri. Porque eles dois me tiveram já com a idade avançada. Ele tinha 63, quando ele teve. E minha mãe tinha quase 50. Aí, minha mãe faleceu com 61, eu tinha 14, não lembro quantos anos eu tinha. E aí, ele bebia, que teve 7 filhos, como que tinha sido os filhos mais velhos que eu. Meu irmão, na verdade, tinha 65 anos. E aí, a filha mais nova de mim, do casal lá, percebeu que estava bebendo muito e já estava rolando, pegou e colocou no centro de adoração. Já deu 70 e poucos anos. E aí, você já conheceu o centro. Conversa, eu fui nesse centro, algumas vezes ele, não fui muitas vezes, ia pouco. Ia na casa dele, minha mãe não dava para o meu irmão levar. Chegava lá, ele subia para beber, eu liguei. Ficava com a mulher dele, a mulher dele gosta de mim, e eu não via ele, ficava até de novo, meu irmão ia buscar ele, se liberar. E aí minha mãe sempre insistiu, você vai ver seus pais, mas eu não tinha nada. E aí, esse centro de recuperação, o ministério fechou, porque estava dando de um pastor, esqueci o nome do pastor, era lá perto do Papagaio? Terra Dura. Não dá nome não, que tá gravando. E aí, fechou porque estavam dando comida estragada, comida vencida, pegaram comida, estocaram toneladas, um monte de coisa regular. Fechou, devolveu todo mundo. E nessa conversa ele ficou 7 anos sem recuperação. Porque o pessoal gostou dele. Ele foi ficando lá. Detalhe, ele era todo velho. Aceitou a Jesus lá dentro do centro, porque era de pastor, tinha culto, tinha um lá dentro, e aí aceitou, se converteu, o pessoal gostou, porque só fica 10 meses no centro, gostou, e aí acabou que ele morou 7 anos no centro, até o centro fechar. E aí devolveram, o pastor chegou na porta da oficina da minha irmã, que ele e o marido de uma oficina, filha dele lá com a mulher, e deixou ele. E aí essa mulher ficou doida, rodou feira de Santana, ia na casa do meu irmão e ensina. Batia na casa do outro, ou fechava a porta. E aí, no final, já era 10 horas da noite, ela lembrou de mim. Quando ela abre a porta, Olha ele lá. deixa o maninho, magrinho, o cabelo todo branquinho, porque hoje ele vai fazer 92 anos. E aí, ela chorando, ela foi parir lá também, perto de 50 anos, o filho nasceu com síndrome de Down. Tainara, eu não posso, não sei o que, eu vou deixar aqui na sua porta. Se você falar que não vai ficar com ele, eu vou deixar ele aqui perto da sua porta. Aí pronto. Eu estava de férias, aí ele entrou. Morou 3 meses
É Com mesmo? Alzheimer, não sabe quem sou eu. Tocava terror dentro de casa, chamava meu marido pra briga. Bota, ia pra cima pra bater. É mesmo. E aí daqui a pouco a gente já tava rindo, e ele vem cá, e seu pai é de onde? E aí daqui a pouco eu esquecia que tinha se convertido e começava a falar coisa do candomblé. E aí, meu Deus, aí todo dia chamava alguém lá em casa, pastor Paulo, irmã, uma confusão. E aí quando eu tinha que voltar, peguei outras colegas minhas, já por isso me emendou, eu fiquei um monte dentro de casa. E aí ele com benefício cortado. E eu sustentando, eu e meu esposo. Os filhos não iam na casa visitar. Ninguém nunca me perguntou se não está vivo, se ele está comigo. Hoje eu achei uma vez isso, aí fui correr atrás do benefício dele, consegui apresentar aquele documento, fiz tudo. Coloquei 5 anos aqui em feira, ninguém ficou, ninguém aguentou. Estava no trabalho como ligado, agora eu vou ficar seu pai que tem santo e filho. Pega, ataca as mulheres, quer pegar o corpo das mulheres. Eita. Dá? Velho, toca tudo. Aí, só que comigo ele me respeitava. Teve um dia que ele foi pra bater no meu esposo, eu fui assim, se você bater alguém aqui, eu vou dar uma surra. Dá um tempo assim. Ele, não, minha filha, calma, não é assim não, não é assim não. Aí respeitou. Aí, ele chamei de mim. Aí eu achei em Salvador uma casa de amparo com Jesus, lá tem 160 idosos. Aí achei lá, ele vai fazer um ano lá. Aí eu vou lá, todo mês eu vou lá. E aí tiro o dinheiro dele, eles não ficam no cartão, não aceitou, eu todo mês tiro o dinheiro. Leva lá. O remédio que eu tenho que mandar, ele tomar um remédio para que é o nossa, não tem problema nenhum de saúde. 92 anos, toma banho sozinho, tem os dentes na boca, não come comida papada, come a comida dele normal. Sim. O problema dele é na mente. E aí eu vou lá todo mês, aí eu vou agora, no dia dos pais eu vou, peguei no Natal, peguei no São João, e os filhos dele não sabem nem onde ele está. Seus irmãos. 7 filhos, né? Só uma que às vezes ele liga pra mim, já foi lá comigo. Ela matriculou, ela veio na minha casa, a gente foi no carro dela, aí a gente foi lá em Salvador e voltou. Os outros não me perguntam se está vivo, se está comigo, onde está, se está com os filhos na minha casa, eles sabem onde eu vou, todo mundo. E ninguém sabe. Ele já pensei nessa história toda 2 anos, e 1 ano no asilo, tá lá. E aí o plano funerário também, porque o asilo exige que plano funerário, tudo, aí ele tem que pagar por fora. Se passar o fralda, ele usa ainda. Tem que bancar. Tem que levar. Depois eu quero conversar com você. E aí é o que a gente vê, né? Sim. Porque é o último versículo que ela leu. Sim. De que os pais também, e eu acredito que tudo isso que ele passou, aqueles 7 anos no centro de oração, saindo, vivendo isso, é consequência. Porque eu acredito que eles me contaram que ele também não foi um pai bom, entendeu? Mesmo reconhecendo eles como filhos, não é um bom pai. Então eu acredito também que é isso, que ele colheu o que ele. Mas está de parabéns, você está cumprindo o seu papel, independente, né, dele ter feito com você. É isso aí. Mas depois eu quero conversar com você sobre essa questão da Casa do Amparo. Por conta da nossa aqui, a gente precisa pegar algumas experiências de outras realidades para a gente poder estruturar aqui a nossa. Aí depois eu quero conversar com você sobre isso. Nós vamos abrir um. Está construindo, está afinal. Mas se esse aí ficou com ele, eu quero aprender como é que ele se segurou lá. Eu quero. Deixa lá. O rapaz, ô seu Salvador, vem aqui ver sua filha. Minha filha, nada, não me mostra que a minha filha me toma e me come no homem. E o homem filmando, viu? Ó, não vai nada assim, aqui ele é assim, ó. Mas é sobre o controle. Deus abençoe. É isso mesmo. É isso mesmo. E você chega lá e pergunta a ele, e aí, Salvador? Não pode chamar de pai, não. Ele fala, você é filha da com todos, até os que são. Sim, E não sim. reconhecem ele mais. Aí eu vim cá e o pessoal fala assim, minha filha, é todo mundo aqui é um paraíso. Aqui todo mundo, a gente vai perder pra lá. Aí outro dia eu chego lá e aqui ninguém fala nada. Ninguém presta. Não me dá comida, peço comida, não dá, querer pra lá. Aí se quem não conhece, Sim. Não, mas idoso, é difícil dar com idoso por causa disso. Não dá para acreditar, porque ele já está numa fase de delírio, né? É complicado. Não tem problema de
De Alzheimer. Mas não é só Alzheimer não. Tem muito idoso. Minha avó mesmo não tinha não. E minha avó dizia assim, ai, minha avó comia de manhã cedo, almoçava quando dava 2 horas, tô com fome, não me deu almoço. Oxe, você acabou de almoçar. Às vezes na época já tinha celularzinho, um VGA na época. Eu tirava foto e dizia, ó, ela comendo. Aí quando ela começava, eu digo, e essa foto aqui de quem? Ela, não sou eu não, isso aí não sou eu não. Comia igual uma condenada. Quem comia era ela, boquinha nervosa. Aí é caduquice já. Mas vamos lá, vamos aqui voltar para falar sobre a armadura de Deus, tá? Em primeiro lugar, vamos só entender um pouquinho, porque Paulo está preso, vocês sabem, nós já falamos sobre isso. Estamos falando de uma das cartas da prisão. E eu gosto da ideia de que Paulo está preso em Roma, e eu vou explicar também na carta aos Colossenses o porquê disso, né? Eu gosto, lembra que eu mostrei 3 possibilidades de prisão, mas para mim a mais coerente seria que Paulo está preso em Roma. E ele vai descrever um soldado romano daquela época. E o soldado romano, ele se torna uma grande... Roma tem um grande poder bélico por 3 questões muito inovadoras para aquela época, né? O que é inovador do soldado romano? Porque que Roma ganha as batalhas, né, e vence os seus inimigos? Porque ele tem um escudo diferente dos que eram comuns na época. E ele tem uma couraça, que é como se fosse a parte daqui do tronco, onde estão os órgãos vitais, né? E além do escudo, da couraça, além da espada tem lança. Então, enquanto a espada você precisa estar muito próximo do seu adversário, aquela lança não, você consegue acertar de forma... Isso foi inovador para a época. Por quê? Porque existiam soldados que vinham com lança, ou existiam os que vinham com espada. Enquanto o soldado romano tinha escudo, lança e espada. O cinto, na verdade, é um acessório para prender a couraça. Então, já existiam pessoas que usavam cinto. Aí é isso que eu vou explicar agora. E um outro diferencial que alguns vão dizer que já existiam, mas Roma aperfeiçoa, é a sandália, a percata, né? Por quê? Porque eles usam a sandália que prendem aqui. Sabe aquele negócio que vem até aqui em cima, prendendo? E isso dá mais estabilidade no momento da guerra, porque geralmente se lutava em meio de lama. Então, se está com sandália, a sandália corria do pé, e então tinha toda essa questão. Mas a sandália do romano não. Então, toda a armadura de um soldado romano... Isso. Os gladiadores, inclusive, são romanos, né? E todos esses detalhes, capacete também é um diferencial, mas já existiam soldados que usavam capacete, né? É isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, isso, o exército, todo soldado romano tinha que ter uma lança, uma espada e o escudo. Não ia para a guerra sem isso, entendeu? Não é que eles inventaram a lança não, a lança já existia, mas não era comum ter as 3 ferramentas de batalha ali do combate, né? E aí, imagine que é o seguinte, o soldado romano ele anda com a espada em todo canto, mas a lança só quando ia para a batalha, entende? Então, existiam os arqueiros que atiravam, e para que servia o escudo? Por exemplo, são os romanos que estruturam a ideia, como é que é chamada, não é tartaruga não, acho que é um negócio assim, que era, se você assistir os espartanos, você já vai ver isso, né? Que eles usam, os espartanos usavam a ideia dos escudos cobrirem todos. Então, que eram os centurião, e eram separados em 100, que essa é uma coisa, por isso que tem os centuriões. É o que o centurião? É o comandante de 100 homens. Então, o centurião sabia que aquela guarnição dele ali, no momento que disse assim, os arqueiros vão atirar, eles já sabiam que tinham que se agrupar e se proteger. Os que protegiam em cima e os que protegiam as laterais. Então, as flechas não atingiam eles. Enquanto nas guerras que você assiste de Troia, esses outros filmes aí, você vai ver que um monte já morria. Que eu falo direto, né? Se eu fosse guerreiro dessa época, eu ia ser aquele guerreiro que corre assim, ó, para trás. Porque os da frente são os que morrem primeiro.
Não, senhor, eu não ia ser besta, eu não ia ser os primeiros que morre ali com a flecha, não, eu ia lá para trás. Olha, se eu fosse ainda por cima, né? E se fosse o dia, então vai ser amanhã. Oxi. Então eu olho para essa história, esse relato de Paulo, e você percebe que ele está descrevendo um soldado romano com um grande poder bélico daquela época. Ele só não cita a lança, por quê? Porque ele está sendo guardado por soldados da casa de César. E aí eles não estavam em batalha, eles não usavam lança. A lança era só quando ia para a guerra. Então, deu para entender aqui os elementos? Então nós vamos ler aqui, aí eu vou explicar melhor quando a gente lê. Então, Paulo, ele está fazendo uma descrição aqui, que é exatamente a armadura de um soldado romano, que era a grande elite daquela época. Então ele diz assim, verso 10. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Então o que ele está dizendo? Nós estamos numa batalha, nós estamos em guerra, e o inimigo, o diabo, é o nosso adversário. Nós precisamos entender isso, né? E alguns até defendem essa ideia de batalha espiritual como sendo algo novo. Por quê? Porque surgiu um movimento alguns anos atrás que traz essa ideia de batalha espiritual de uma forma diferente do que está na Bíblia. Batalha espiritual, né? Paulo está falando isso aqui. Só que ele vai dizer, né? Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal, ou no dia mal, no tempo mal, né? Não é assim que tem? No tempo mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. O que ele está dizendo com isso aqui? É possível perder? Sim ou não? Hã? Sim, né? Porque senão ele não daria o segredo para você vencer. Se não existe possibilidade de derrota, não precisa ensinar como vencer, né? E onde é que está para mim o problema? Que tem muito crente romântico, que nem de xiririca, muito crente romântico que acha que o fato de estar em Cristo não se perde batalha. E faz o que acha que tem que fazer da cabeça e nunca acha que está em batalha, porque o que a palavra diz é que se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vitoriosos. O que isso quer dizer? Que no final da batalha nós vamos ganhar. Não quer dizer que você não vai ser atingido, que você não vai ser... que um dardo não vai lhe acertar, né? Que o dardo é uma flecha. Ele está dizendo o seguinte: se você está em Cristo, pode estar ferido como for, você vence a batalha. Mas se você vai sair muito ferido ou pouco ferido, vai depender de quem? De você, se você usar a armadura de Deus. E essa armadura, nós vamos ver que no original ela é me ajude aí se eu falar besteira, viu, Vani? Porque eu sempre troco os termos do hebraico e do grego. Mas é como se fosse o participo do gerúndio, né? Que é algo que você vai fazendo. Não é algo que você fez, tipo quando aceitou a Cristo. Não é algo que você vai fazer quando estiver na batalha. Você toma uma armadura enquanto está vivendo. Deu para entender? Expliquei essa parte? Então, ele usa o verbo ele usa a conjugação num tempo verbal de que nós temos que nos revestir o tempo todo, todos os dias. Por quê? Porque se eu decidir hoje acordar e não me revestir, eu vou ser atingido, eu vou ser ferido, e sendo ferido eu vou perder não a guerra, mas a batalha. Todo mundo sabe qual é a diferença? Nós temos uma guerra, essa guerra está ganha, é o que diz Apocalipse. Mas nós temos batalhas. Em batalhas nós podemos perder. Hã? É brincadeira. Mas qual é o problema? É achar que se eu venço a guerra, eu não perco batalhas. Mas nós podemos perder batalha. No mundo tereis Aflições, mas tem bom ânimo.
Então quando ele diz, então depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes, se fizerem o quê? Se revestirem da armadura de Deus, ok? Assim mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então olha só, o cinto é o que prende a couraça, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Ou seja, se tu é crente, tu não, o Zezinho lá, o Zezinho é crente, mas anda cheio de mentira, ele vai vencer as batalhas? Mas ele segue a Cristo, vem para a igreja, mas ele está cheio de mentira e é injusto. Vai vencer as batalhas? Não. Ele pode vencer a guerra pela graça, mas as batalhas ele vai perder. Eu não estou dizendo que quem vive de qualquer jeito, né? Mas o que nós precisamos entender é que Paulo está trazendo o elemento visual da armadura para trazer elementos espirituais, invisíveis, para que ao tomarmos posse disso, nós venhamos a vencer as batalhas, tá? Então, eu vou explicar melhor mais à frente. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levem o escudo da fé. O escudo é a nossa fé nos protege contra os dados inflamados do inimigo, né? Para reter as flechas de fogo do maligno. Sabe o que é interessante aqui? É que esse escudo, por que esse escudo romano é diferente dos demais? Porque o escudo dos outros exércitos, quando o escudo, uma flecha bate nela, se ela vem bem afiada, ela fica presa ao escudo, e se ela está em chama, ela começa a esquentar o escudo. Então o que era comum acontecer? O escudo começa a pegar fogo, o cara não consegue ficar com ele aqui. Então o que ele faz? Ele abandona o escudo, porque ele não consegue ficar segurando o escudo. O soldado romano tem um escudo que ele tem uma couraça, e quando batia, ele com a espada fazia o quê? Fazia isso aqui, ele limpava o escudo. Então a flecha não ficava presa, esquentando o escudo, certo? Olha como coisa simples, mas que fazem a diferença naquele estilo de guerra, naquele formato do que acontecia. Então, o que Paulo está dizendo é que o nosso inimigo, Satanás, envia setas, flechas ou dardos inflamados, como alguns textos algumas traduções vão dizer, né? Os dardos inflamados do inimigo são o quê? São essas flechas que vão minando a nossa proteção, a nossa fé. Sabe quando o inimigo começa a dizer assim, Deus não está nem aí para você, você não vai conseguir. Aí às vezes você era para estar perseverando e você desiste. Os dados do inimigo, que ele usa às vezes alguém, situações, para ir minando a nossa fé. Ô professor, um livro tão simples, aquele O Peregrino, Sim, isso, exatamente. Perfeito, né? Bem lembrado. Então, as más influências ficam ali, ó, minando a fé. E o que é que o inimigo quer? Que você esteja vulnerável, sem escudo. Porque sem escudo, você não vai ser capaz de se defender das artimanhas dele, dos ataques dele. Só com escudo. Certo? Porque imagine, você está aqui, uma coisa é alguém dar uma flechada em você, mas imagine aquela chuva de flecha. Não tem como você se proteger, a não ser que você tenha um escudo. Em todas as situações, já li, 17, usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, sabe por que ele vai dizer tanto aqui que a palavra é espada, e lá em... Onde é que ele diz que é espada de 2 gumes? Não tem? Quem lembra onde é que está? É Romanos, né? Vocês sabem o que é espada de 2 gumes? Que a maioria dos exércitos, porque era caro manter um ferro afiado dos dois lados,
Era caro, porque a gente está falando assim, uma coisa é você fazer isso em uma espada, outra coisa é você ter um exército com milhares de soldados com uma espada afiada dos dois lados. Então, espada de 2 gumes é aquela que corta tanto lá quanto cá. Ela tem os 2 lados que cortam. O que era mais comum era cortar só de um lado. Então, isso fica limitado na guerra, para você só dar golpes assim. Mas com a espada não, você faz assim, quando faz assim já corta de novo. Então, você aumenta as possibilidades de vitória, né? De vencer. Então, um soldado romano bem preparado, ele é muito mais perigoso, tá? E tudo isso fez diferença para as batalhas que foram vencidas por Roma. E Paulo está usando exatamente essa ilustração, porque provavelmente ele está diante de um soldado romano e ele está escrevendo isso dizendo que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, que é superior à armadura de Roma, que é mais completa, né? E aí no verso 18 diz: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Ele vai trazer aqui essa ideia da perseverança, porque se tem algo que um soldado tem que ter muito enraizado na seu estilo de vida, é a perseverança. Treinar todos os dias, né? E às vezes nós não somos perseverantes, né? Não tem disciplina. Todo bom soldado é disciplinado. Não existe soldado bom sem disciplina. Disciplina é a base. Amém, igreja? Amém. E assim, é algo que me ajuda muito a tentar ser mais disciplinado, porque não é fácil, né? Porque muitas vezes, não sei vocês, mas o nosso... quando você não tem assim uma rotina muito certinha por as demandas, né? Minha vida não tem rotina, né? Eu estou na igreja, eu estou no trabalho, eu estou no canto, rapaz, o que tem gente morrendo é em velório o tempo todo, né? Então, nos últimos, a gente contou esses dias, foram 8 velórios em menos de um mês. Brincadeira? Sim, alguns sim, outros os pais de gente que é cristão e tal. Então, às vezes ontem mesmo a gente chegou em casa 2 e pouca da manhã. Aí hoje de manhã foi o sepultamento, aí eu tô aqui quebrado, não dormi direito, demorei para dormir quando cheguei, enfim. E aí, daqui a pouco vamos acabar um pouquinho mais cedo, que eu tenho um aniversário para ir. Também já tá lá com os meninos, eu tenho que ir, não posso deixar de ir para esse aniversário. Mas por que eu falei sobre isso? A disciplina, a rotina, né? Como a gente não tem uma rotina muito bem assim, é difícil às vezes você manter algumas rotinas, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o que é disciplina? É fazer o que eu não gosto para alcançar os objetivos que eu desejo, né? Todo mundo quer chegar aqui e ter uma velhice saudável, né? Autonomia, né? Para a gente alcançar isso, a gente precisa ter disciplina hoje. Se alimentar bem, se exercitar, né? Fazer algumas escolhas que muitas vezes não vão nos agradar hoje. Então, por exemplo, eu não gosto de comer muita verdura, legumes. E aí, quando eu ouvi uma vez o cara falando algo que me mudou minha mente, eu falei, rapaz, assim, ó, tá bom, você não quer verdura não, você não quer legume, tá bom, não precisa você comer não. Mas vai chegar o dia que você vai precisar tomar remédio. E aí você escolhe se você quer tomar um remédio natural, legume hoje, a verdura hoje, ou um negócio sintético que vai trazer várias complicações, né? Uma escolha. Quer tomar remédio? Vá. Espera chegar a necessidade de você fazer um exame e entender que precisa suplementar a sua alimentação. Aí e eu falei, meu pai falou a mesma coisa, eu não sei se tem problema nenhum. Aí meu esposo fala, isso aí foi cachaça. Você pega uma alimentação, bebe até saber que vai acontecendo. se fosse assim, se fosse assim era bom demais, né? Sabe que tem a questão da genética. É genética, Pessoas que não se cuidam, mas não tem aquela probabilidade de ter Isso. Mas é aquilo que a gente fala, né? E até hoje, só 2 dentes. Todos os dentes
Agora, quantas pessoas nós conhecemos que nesse estilo de vida chegou a essa idade? Pouquíssimos. A maioria é que nem assim, você vê, é comum você ver pessoa muito idosa, obesa, não é comum. Por quê? Um exemplo, o pai do Dr. Diego mesmo faleceu, estava bem idoso, bem obeso também, né? E eu tenho muito cuidado, que meu irmão é muito, eu era, né? Melhorei, ainda preciso ter muito cuidado, estou num limite perigoso, mas é algo que tem me despertado muito, né? Aproveitar que quando a gente é mais jovem é mais fácil, quanto mais o tempo vai passando vai ficando mais difícil, né? Então, mas enfim, tá? Então, Paulo vai trazer essa ideia da oração como algo que é importante da nossa disciplina, do perseverar. E no verso 19 ele diz assim: orem também por mim, peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Aí ele vai usar agora aqui a saudação final, e ele vai usar, a primeira vez nessa carta que ele vai usar a referência de alguém, né? Tíquico lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê amor e fidelidade, e que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre os que amam Israel? É sobre os que vão em Jerusalém? Os que dizem que são judeus? Jesus amado. O que foi, Cris? Eu precisava encerrar. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não ama o Senhor vai para que céu? Na boca da onça. Falei esses dias com a pessoa, ela pegou o judeu vai para o céu sim. Eu digo, então você não está lendo a Bíblia. Eu digo, vai para o céu da boca da onça. Se não aceitar Jesus, porque só há salvação em Cristo Jesus. Aí só para concluir aqui, a gente vai deixar Colossenses para a próxima semana. Sabem a parábola lá que eu já falei que para mim não é do filho pródigo, mas é do pai amoroso. Já falei isso, né? Então, Deus falou comigo hoje. Na verdade hoje consolidou, mas olha só. A gente precisa aprender 3 coisas importantes da parábola. Em primeiro lugar, é a filiação. O pai tem 2 filhos, ok? 2 filhos. Porém, ele abre mão dessa filiação, ele rejeita essa filiação, ele pega o seu direito, é como se ele estivesse matando o filho. Ele pega as posses e ele sai para viver a vida do jeito que ele acha que tem que viver. Ele gasta tudo. Sabendo que ele não é mais filho, quando ele está lá com os porcos, ele cai em si, e o texto diz que ele lembra e diz: o meu pai tem vários empregados, e eles comem bem, eu vou voltar para ser um dos empregados do meu pai. Se você, por exemplo, seu pai está vivo e você pede a herança, é como se você estivesse considerando que ele morreu e que você não é mais filho dele. O que ele conquistar a partir dali, você não tem mais direito, certo? Era assim que funcionava na época. Você não tem mais direito ao que ele construiu a partir dali, porque você já pegou a sua herança. Você considerou ele morto. Tanto isso era uma vergonha absurda, que geralmente esse filho ele não ficava no mesmo lugar, porque a comunidade iria enxotá-lo. Então ele vai para um lugar longe, onde ninguém conhecia ele e sabia o que ele tinha feito. E lá ele perde tudo. Então
Ele era filho, mas ele pega o direito que é dele e ele desperdiça isso, querendo viver de forma independente do pai dele. Então ele rompe com essa filiação, ok? Tranquilo até aqui? Então deixa eu botar aqui vamos chamar aqui do mais velho e o mais novo. Então o mais novo, ele pega essa filiação e ele anula, ok? Aí vem algo interessante, que é a aceitação. Quando ele cai em si, ele quer voltar. Por quê? Porque ele entende que o pai é bom. Se o meu pai trata bem os funcionários dele, eu quero ser um funcionário do meu pai. Então ele quer ser aceito pelo pai, mas não mais como filho, porque ele desperdiçou isso. Beleza? Então quando ele volta, ele não volta dizendo, vou lá e meu pai vai ter que me aceitar. Vou lá porque eu tenho direito. Não, a filiação foi perdida, ele desperdiçou. Não foi o pai que o rejeitou como filho, foi ele que quis sair. Então aqui tem a questão da aceitação. Ele aceita Deus, mas ele quer agora uma relação de servo, da parte dele para com o pai, né? Então deixa eu botar aqui o pai. Então da parte dele para com o pai, só que o pai diz o que para ele? Não, eu não quero só ser seu senhor. Eu quero ser novamente seu pai. Aquilo que você desperdiçou, eu vou restituir. Então o pai o aceita, não como escravo, mas bota anel no seu dedo, roupas novas e sandália nos seus pés. Ok? Estão me acompanhando? Beleza? Quando o filho mais velho sabe que o mais novo voltou, ele aceita de bom grado isso? Não. Ele é filho, a filiação do mais velho continua intacta. Mas ele, na aceitação com o pai, do que o pai fez, ele quebra essa aceitação. Ele não aceita o que o pai faz, porque para ele receber esse teu filho, como ele diz no texto, é uma afronta, certo? Aí por último vem, então tem a filiação, a aceitação, e agora vem o quê? A comunhão. O pai celebra a festa, o filho mais novo está na festa, tem comunhão, vai ficar à vontade, tem comunhão com o pai se alegra, mas o mais velho diz o quê? Não vou entrar. Por quê? Porque eu sempre estive do teu lado, eu sempre fui teu filho, eu sempre te aceitei como pai, eu sempre te obedeci, mas tu nunca me deste um carneiro, um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Então perceba que ele não queria a comunhão com o pai, ele queria a comunhão com os amigos. Ele queria o que é do pai, não para desfrutar com o pai. Ele queria o que era do pai, para desfrutar com os outros. Nós somos assim? Nós somos assim? Querendo as coisas do pai para se alegrar com outros, com os nossos. Quantas vezes dizem, oh, Deus me abençoe para ter um carro novo, para eu poder sair com a minha família, para eu viajar com os meus. Mas às vezes a gente diz, Senhor, me dá um carro para eu fazer a tua obra, para eu dar cara, para eu levar alguém no hospital, para eu abençoar alguém. Pô, às vezes a gente diz, Senhor, eu quero que o Senhor me faça prosperar, para eu poder ajudar uma família carente, para eu poder ajudar alguém que está desempregado. Mas a gente sempre diz assim, oh, Deus, me ajuda para eu viajar, me ajuda para eu comprar alguma coisa. Então muitas vezes nós queremos, aí a gente sempre fica assim, não, mas quando o Senhor me abençoar mais, aí eu faço, aí Deus abençoa mais, não faz. Não, mas quando o Senhor me abençoar mais, quando eu tiver mais,
E sobrar, e a gente nunca deixa sobrar porque a gente não é assim? Então o que é que Deus tem ministrado no meu coração? É que o que Ele mais quer é isso aqui, ó. Aquele filho também está perdido. Por quê? Porque ele não deseja a comunhão com o Pai. E aí não importa se a gente viveu fora, se a gente está dentro, o que a gente precisa resgatar é a nossa comunhão com o Senhor. E dizer assim: Senhor, o Senhor se alegra quando o meu irmão volta, eu vou me alegrar com o Senhor. Qual é a tua alegria? Quando o pecador se arrepende? Então vamos fazer com que mais pessoas se arrependam. Amém? Eu já falei com vocês também uma outra vertente sobre isso. Não. Pecador que se... O que é que nós sempre entendemos? A festa no céu quando o pecador se arrepende, não é assim? A gente sempre pensa o quê? Conversão. Não é? Sim. Mas é só isso? Ou a festa no céu quando você, que já tem Cristo, que já é convertido, se arrepende, por exemplo, de não liberar o perdão a alguém? Nós somos capazes de promover festa no céu quando nos arrependemos dos nossos caminhos maus. A festa no céu quando o pecador se arrepende. Você é pecador? Pecadora? Você se arrepende? Você gera festa no céu. Vamos gerar mais festa no céu? Vamos nos arrepender mais, né? Hã? Pra boca, pro céu, da boca da onça. Vamos ficar de pé, vamos orar? Semana que vem, então encerramos aqui, né? Efésios. E aí nós vamos voltar Colossenses. Nós ainda não temos a data que vamos começar só dia de terça-feira, mas a gente avisa com vocês, viu? Com antecedência, né? Para fazer a... Interprete. Já existe, Vai ficar na quinta aqui na sala. Aí... Semana que vem a gente só vai ter aula terça? Não, é isso que eu estou falando. A gente ainda não... Vamos definir provavelmente ou amanhã ou na próxima... Na próxima terça a gente talvez já tenha essa resposta para dar para vocês. Quando? É porque você não estava aqui, né? Mas provavelmente vai ser temporário esse semestre, porque não tem espaço para eles. Eles já têm matrículas abertas, já tem muita gente inscrita. Aí no próximo semestre nós vamos avaliar se vai ser definitivo ou se a gente volta na quinta também. O interprete, você já fez? Aí, tá vendo? É muito bom. Eu não fiz não, mas é isso que a gente propôs, exatamente isso, né? Vocês vão ter, quem quiser, óbvio, né? Vai ter a vaga garantida na quinta-feira, né? Isso foi um dos pré-requisitos para a gente poder liberar quinta-feira esse semestre, tá? Aí provavelmente nós vamos abrir lá no grupo, fiquem atentos, porque aí a gente vai perguntar quem é que quer fazer o interprete, para a gente também não ocupar a vaga de outras pessoas que também estejam querendo fazer e não tenham vaga, mas vocês vão ter o direito de fazer, tá bom? Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelas revelações. Queremos agradecer ao Teu Espírito Santo, que o Senhor venha regar tudo que foi lançado, toda a semente, que possa frutificar, Senhor, e que os frutos gerem vida em nós e através de nós. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui para nos arrepender porque nós temos o direito de sermos Teus filhos por meio do sacrifício de Cristo, mas acima de tudo o Senhor deseja ter comunhão conosco. Nos ajuda, Pai, a desenvolvermos essa comunhão,
na devoção ao Senhor, na oração, temos disciplina para buscar a Tua palavra, para entender mais. Deus, nós queremos crescer todos os dias diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, a colocarmos em prática, a sermos homens e mulheres que se arrependem diariamente, promovendo festas no céu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se alegra quando nós mudamos a rota, quando nós entendemos a Tua presença, a Tua palavra e nos colocamos, Pai, como filhos obedientes ao Senhor. Nos ensina, Pai, a sermos obedientes a todo o tempo, para que o Teu nome seja exaltado em nós. Muito obrigado mais uma vez, cada um dos meus irmãos aqui, aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor derrame graça, alegria e unção sobre as nossas vidas. O Senhor nos leve em paz, nos dê uma semana abençoada, cheia da Tua presença. É assim que nós oramos e assim fazemos, Pai, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Vão em paz. Não pegue mais.